Olá, sou o professor Hélio Miranda, coordenador do curso de Engenharia Civil da Faculdade Dom Pedro II EAD. O curso de Engenharia Civil, na modalidade de ensino à distância da Faculdade Dom Pedro II, foi criado para atender todas as possibilidades de demanda do novo mercado brasileiro, que nas últimas décadas tem ganhado bastante visibilidade em função do aquecimento do mercado imobiliário, dos investimentos públicos de moradias populares. O curso tem como desígnio a formação do profissional humanista, crítica e reflexiva, além de tudo, profissional competente, capaz de desenvolver projetos e acompanhar a execução das obras nas áreas de habitação, transporte, energia e saneamento, preocupado com as políticas econômicas, diretrizes ambientais e sociais das demandas do mundo globalizado. Aproveito para desejar a todos boas-vindas ao nosso curso e à família Dom Pedro II EAD. Embora nosso curso seja online, isso não quer dizer afastado, distante, tendo em vista que teremos diversas ferramentas e meios de interação e comunicação. O bom uso de nossas ferramentas no sistema AVA, através da mensageira, fórum, e-mail, bem como através dos profissionais envolvidos, coordenador, tutores, professores, secretaria e toda a equipe da Dom Pedro EAD, estamos todos à sua disposição para fazer a mediação do conhecimento e lhes garantir segurança nas informações e rapidez no atender de suas demandas. Esse é o nosso compromisso e diferencial. A matriz curricular de nosso curso está organizada em 60 componentes, distribuído em 10 semestres, que correspondem a 5.000 horas. O curso de engenharia oferece, em sintonia com as diretrizes acadêmicas, uma formação atualizada, em diálogo direto com as múltiplas possibilidades do fazer pedagógico, que emanam das realidades socioculturais nas quais os bacharelandos do curso de Engenharia Civil estão inseridos. Com os avanços cada vez maiores do mundo virtual e do universo dos estudos e aprendizado, é necessário se adequar a essas novas demandas, que exigem rapidez e facilidade. O ensino, que antes era impreterivelmente 100% presencial, hoje já conta com novas possibilidades, como o ensino à distância, que permite que o aluno possa estudar sem sair de sua residência. Além disso, a modalidade do curso, bem como a sua estrutura curricular, estão voltadas para a formação de um profissional que seja facilmente absorvido pelo mercado de trabalho, dado ao desenvolvimento de habilidades e competências que foram desenvolvidas e aperfeiçoadas durante o curso. O estudante que pretende fazer engenharia civil precisa ter habilidades com números. A engenharia envolve muitos cálculos. Para realizar uma construção, por exemplo, é preciso considerar diversos aspectos, desde a área utilizada até a resistência de materiais. E para tomar as melhores decisões, não tem como fugir dos números. Por isso, espera-se que o candidato tenha uma aptidão já desenvolvida para a matemática, porque o curso vai trabalhar para dar uma sólida formação em ciências básicas que dependem deste conhecimento. Matemática, física e química são algumas dessas ciências que fazem parte do dia a dia de um engenheiro. Por isso, se você já tem afinidade com essas matérias do ensino médio, essa pode ser uma ótima opção para você. Cada vez mais, a informática entra na prática de trabalhadores de diversos setores. E com o profissional de engenharia civil, isso não é diferente. Hoje, muitas tarefas que o engenheiro fazia manualmente são realizadas por ferramentas de TI, que é a tecnologia da informação. Então, para ser engenheiro no futuro, é preciso estar disposto a investir no conhecimento de informática e buscar formas de aplicá-la no seu trabalho. Afinal, se você conseguir automatizar tarefas, vai sobrar tempo para pesquisar, inovar, ser muito mais produtivo e desenvolver projetos diferenciados.
Competência para o planejamento talvez seja uma das principais habilidades no perfil do engenheiro civil. Afinal, todo o planejamento da obra vai depender dele, desde a definição do que vai ser feito, materiais necessários, orçamento, cronograma, alocação de recursos para a entrega do projeto, entre outras tantas etapas de uma construção. E o que isso exige? Capacidade para planejar, administrar e solucionar os problemas que sempre aparecem quando existe um projeto em andamento. O engenheiro precisa perceber como as suas ideias vão influenciar o resultado dos seus projetos, levando em conta questões financeiras, ambientais, sociais e culturais. Portanto, conseguir olhar o quadro como um todo e analisar as melhores alternativas para o planejamento e execução de uma obra são competências importantíssimas que ele precisa desenvolver. À medida que a tecnologia domina diversos setores no mercado, o engenheiro precisa ficar ligado nessas novas possibilidades e ter disposição para arregaçar as mangas e incorporá-las ao seu trabalho. Isso vai garantir que ele consiga desenvolver projetos cada vez mais ousados, rápidos, funcionais e a um custo menor. Em outras palavras, é o que ele precisa para se manter competitivo no mercado. Sem essa vontade de aprender, qualquer profissional, e o engenheiro também, fica obsoleto e o seu trabalho perde a relevância. O resultado é que ele deixa de ser requisitado pela clientela. Um projeto pode ser maravilhoso, inovador, criativo, funcional e ter todas as qualidades possíveis. Porém, se o profissional não consegue convencer o cliente e nem orientar devidamente os funcionários, ele nunca vai sair do papel. Por isso, aquela imagem que o engenheiro é um cara que fica sentado em uma mesa calculando, em silêncio, sem interagir com essas pessoas, está completamente ultrapassada. Para fazer com que o projeto aconteça, ele precisa se comunicar, sim, e muito. Ele precisa argumentar com o cliente a respeito das características do projeto e do porquê de suas propostas, negociar com fornecedores e até mesmo explicar procedimentos e orientar os trabalhadores. Além disso, um ponto muito importante que precisamos lembrar é que o engenheiro não executa os projetos, ele planeja. Então, para que suas ideias virem realidade, ele vai precisar trabalhar com outras pessoas. A comunicação é um fator-chave para quem precisa fazer as coisas acontecerem através de um trabalho de uma equipe. Já que estamos falando em comunicação e trabalho com pessoas, vamos para a próxima habilidade, a capacidade de trabalhar em equipe. Como dissemos, o engenheiro depende que outras pessoas executam o projeto. Mas não é só isso. Muitas construções são, na realidade, um projeto multidisciplinar, que envolve o conhecimento e a colaboração de diversos especialistas de áreas diferentes. Portanto, o profissional de engenharia civil precisa ser um profissional flexível, capaz de analisar as ideias propostas e utilizar aquelas que vão deixar o projeto mais interessante, atrativo e funcional, mesmo que seja diferente de sua concepção original. Por isso, a habilidade para trabalhar em equipe, ouvir as pessoas, negociar intervenções e motivá-las a conseguir o resultado desejado é essencial para o sucesso nessa profissão. Sempre que um projeto precisa ser desenvolvido, ele não pode ser adequado apenas à visão do engenheiro. Mais do que beleza, ousadia e qualidade, ele precisa ajudar o contratante a atingir os seus objetivos, seja ele uma empresa ou pessoa física. É por esse motivo que o engenheiro precisa ter uma visão sistêmica, quer dizer, ter um conhecimento amplo sobre o projeto e entender como ele se encaixa nos objetivos de seu cliente. Afinal, o resultado muito mais importante do que o ego de qualquer uma das partes. O engenheiro civil é um profissional que atua como liberal ou como empregado, em empresas de caráter privado ou em estatais. Nas atividades profissionais liberais, atua como consultor, responsável técnico de projetos e de obras e perito em apoio judiciário, dentre outras funções. Pode ainda militar na área docente ou ter acesso a cargos públicos, via concurso ou por indicação,
dependendo do caso e da função. O engenheiro civil deve apresentar formação em ciências exatas, com o necessário conhecimento básico da causa científica, para que possa elaborar uma rotina de cálculo estrutural e reconhecer os limites técnicos de fórmulas empíricas e de programas para computadores, como exemplos de atividade de projeto. Deve desenvolver senso crítico e espírito de trabalho em equipe, por exemplo, incorporando projetos quando normalmente é conhecido como engenheiro de obras. Os adjetivos profissionais aqui expostos são explicáveis em todas as funções que este profissional pode desempenhar. Dessa forma, atenderá à premissa básica de sua função: pensar e gerar produto, raciocinando sobre o mesmo e não simplesmente reproduzindo algoritmos ou métodos. O engenheiro civil pode definir esquemas de construção da estrutura, estabelecer o material a ser utilizado, calcular dimensões de peças e supervisionar as instalações, proteger, construir e reformar edifícios, captar e instalar rede de distribuição de água, construir usinas hidrelétricas para a produção de energia, proteger e construir obras de porte elevado, como rodovias, ferrovias, aeroportos, viadutos, pontes, hidrovias, barragens, etc. Analisar a resistência e permeabilidade do solo e do subsolo, definindo métodos, técnicas e materiais que devem ser utilizados na construção dos alicerces de edificações. A expectativa aqui é que esse espaço virtual e multicultural todos se sintam acolhidos para se manifestar, expor ideias, criticar, interagir, contribuir, questionar, compartilhar com os professores, tutores, colegas, enfim, que todos tenham a oportunidade de utilizar os múltiplos recursos das tecnologias digitais, potencializadoras da aprendizagem. Não há uma única trilha, mas alguns caminhos que podem fazer sentido, dependendo do percurso já trilhado e da opção por mudanças, se superficiais ou profundas. A escolha é sua, a escolha é nossa. Então, dedicação, disciplina, carga horária de estudo e cumprimento das atividades para a construção de seu próprio modelo de aprendizagem. Estamos aqui à disposição para compartilhar saberes sem uma fórmula pronta, sem receita, mas existe uma torcida por uma experiência de aprendizagem significativa, não de distância, mas principalmente de aproximação de realidades, de sonhos e de pessoas. Bons estudos!